NC Agro. Oferecimento Sicoob Amazônia. Mais que uma escolha financeira. Olá, muito bom dia para você. Já fica com a gente por aqui, porque o NC Agro deste domingo já está no ar com as histórias do Norte e Nordeste. E olha só o que tem no programa de hoje. A colheita já começou no Tocantins e movimenta uma das cadeias mais importantes do agronegócio no estado. A expectativa é de mais uma safra expressiva. O seu Edivan utiliza materiais simples, mas que aumentam a produtividade. E com isso se torna um divisor de águas na vida do produtor rural. As temperaturas permanecerão elevadas, com as temperaturas mínimas girando de 20 a 25 graus Celsius. Com menos de 7 litros, ela faz uma peça dessa que chega a pesar quase 15 quilos. Se fosse com leite de gado normal, seria em torno de 11 a 10 litros. A produção da jabuticaba em Lagoa Seca, na Paraíba, beneficia-se do clima de brejo de altitude na região da Borborema. Do alto, nas imagens, é possível compreender o tamanho desse amor. Um amor plantado em cada canto desse pedaço de terra. A sorte do Brasil é que temos 180, talvez até um pouco mais, milhões de toneladas de soja à disposição, o milho safrinha sendo plantado em alta velocidade, quase concluído. Uma fruta especial em meio ao verde da floresta, que representa vida, tranquilidade e abundância. Nesses 45 hectares de manejos de bacurizeiros, o que vemos é a valorização do fruto que transformou a vida da família da hortênsia. Buritis hoje é reconhecida como a capital do açaí em Rondônia, um título que nasceu da coragem de uma família que trocou o café por uma aposta no futuro. A associação trabalha com algumas linhas de produção além do fruto. Compotas, geleias e melaços são produzidos com o abacaxi, que já participou de eventos para rodadas de negócios, com o objetivo de conhecer mercado e expandir alcance. Você já ouviu falar em bolo de cajamanga? É isso mesmo, nesse domingo no NC Agro, eu e a Carol te convidamos para um café e uma receita bem especial. É da origem ao sabor comigo, chefe Pedro Bagado. O NC Agro já começa mostrando o ritmo da colheita de arroz no Tocantins. Mas o que preocupa o setor é o aumento do custo de produção em relação ao preço pago pelos grãos. A colheita já começou no Tocantins e movimenta uma das cadeias mais importantes do agronegócio no estado. A expectativa é de mais uma safra expressiva. O arroz é uma das bases do agro tocantinense, um setor que movimenta cerca de 1,7 bilhão e coloca regiões como Lagoa da Confusão como referência nacional na produção irrigada. O Tocantins hoje figura como o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Lagoa da Confusão, o quarto município que mais produz. E para manter este nível de produção, o avanço tecnológico tem sido fundamental no campo. A Embrapa desenvolve pesquisas com arroz no estado do Tocantins, pensando no aumento da produtividade, principalmente focado na área de melhoramento genético, que seria o desenvolvimento de novas cultivares, novas sementes para os produtores cultivarem na região. Mas mesmo com tanta tecnologia e produtividade, o cenário econômico preocupa. O produtor tem que importar defensivos agrícolas, toda a parte de adubagem, né, toda a parte de maquinário. No que tange à produção lá do produtor rural, não explica essa queda no preço. É mais uma dinâmica de mercado mesmo, inclusive uma política econômica que vem sendo adotada. Hoje, o custo de produção já passa de R$ 100 por saca, enquanto o preço de venda gira em torno de R$ 70. Na prática, a conta não fecha. Aqui no supermercado, o arroz continua sendo um dos itens mais presentes dentro do carrinho do consumidor. Mas o que muita gente não vê é que por trás deste produto, lá na lavoura, o produtor enfrenta diversos desafios para tentar manter a produção. A TO 255, principal rota de escoamento, impacta diretamente no frete e na competitividade do produto. Nós vivemos um momento crítico, onde
o preço praticado no mercado não paga o custo da produção do arroz. E este cenário já preocupa o setor. O arroz ele não se trata apenas de um produto da cesta básica qualquer, ele é dentro da cultura alimentar brasileira, ele é algo muito importante, inclusive para a segurança alimentar dos mais pobres. No entanto, o preço não pode cair tanto também, porque desestimula o produtor rural, né? Ou seja, aquele produtor que hoje está sofrendo aí para ter um preço mínimo que possa cobrir seus custos de produção, na próxima safra ele pode se sentir desestimulado, pode ocorrer desinvestimento ou até mesmo migração para outras atividades agrícolas, né? Mesmo com os desafios, a colheita segue. O arroz continua sendo essencial na economia e na mesa do brasileiro. Segurança alimentar que depende também das condições de mercado, né? E saímos do arroz direto para o feijão. É que o inventor de Boa Vista criou uma máquina simples, mas poderosa para resolver um problema antigo do campo: a demora na debulha do feijão verde. O projeto foi premiado em São Paulo e promete revolucionar a rotina da agricultura familiar. É aqui no sítio Santa Luzia, na região rural de Boa Vista, que mora o Edivan. Por aqui, ele cria animais e produz diversos tipos de culturas, entre elas o milho, abóbora, macaxeira e o feijão verde. Foi na dificuldade que surgiu uma ideia inovadora: criar uma máquina de debulhar feijão. O que antes era sinônimo de calos nas mãos e horas de esforço repetitivo, agora é resolvido em poucos segundos. Antigamente a gente debulhava feijão assim na mão, ó. E aí, ó, o tanto de trabalho que dá o feijão debulhado na mão. Aqui, para debulhar 1 litro de feijão na mão assim, a gente leva de 10 a 15 minutos. E o cansaço, olha como é difícil. E depois que eu criei a máquina, esse trabalho de debulhar 1 litro de feijão, eu vou gastar aí de 2 a 3 minutos para debulhar 1 litro de feijão verde. Então, o esforço físico é muito menos. Olha o trabalho que dá. O grande diferencial aqui não é a alta tecnologia complexa, mas sim a funcionalidade acessível. O seu Edivan utiliza materiais simples, mas que aumentam a produtividade. E com isso se torna um divisor de águas na vida do produtor rural. O projeto de Roraima foi selecionado entre 20 invenções de todo o país em um concurso nacional em Campinas, São Paulo. O reconhecimento veio através do programa Ali Rural, do Sebrae, que incentiva a inovação e gestão no campo para pequenos produtores. Mas é claro que essa ideia genial não ficou só na propriedade do Edivan, não. Ele participou de um prêmio nacional e levou, porque é um destaque importante. Inclusive, você vai me explicar aqui como é que surgiu a ideia de participar desse prêmio e receber, inclusive, tem aí em mãos, né? Olha, esse prêmio a gente foi um rapaz que do Sebrae, do Ali Rural, que trouxe o link da inscrição para mim, né? E aí, eu conversando com ele, ele falou: se inscreve que tu ganha. Aí eu acabei me inscrevendo, graças a Deus acabei ganhando, né? E hoje eu me sinto feliz, né? Por ter uma máquina que eu criei ser conhecida nacionalmente. Então é um orgulho trazer esse prêmio aqui para Roraima. E agora vem cá, tem outras ideias aí que o senhor pretende colocar em prática? Outras invenções? A gente que trabalha no campo e não tem condições de comprar o equipamento, tem que se virar como pode, né? Então, assim, eu sou muito curioso, então eu fico inventando as coisas para facilitar o meu dia a dia, né? E é igual a máquina, eu facilitou a minha vida, o meu dia a dia, o meu trabalho, e hoje está servindo para as outras pessoas, outros agricultores que sentem na pele o que eu sentia na debulha de feijão. A debulhadora de feijão verde, sem dúvida, abre portas para novos avanços na agricultura familiar, e o sucesso de Edivan serve de inspiração para outros produtores que buscam soluções criativas para o agronegócio. Que ideia bacana, né? Para facilitar a vida e ainda agilizar o serviço. Agora vamos entender como fica o tempo em algumas regiões na próxima semana com o Glauco Cortez, nosso consultor em climatologia. Bom dia, Glauco!
Bom dia, Carol. A semana de 20 a 26 de abril será marcada por chuvas frequentes e volumosas na maior parte da região norte, com valores acumulados que podem ultrapassar a 150 milímetros em áreas do Amazonas e do Pará. E também pela continuidade da quadra chuvosa na Paraíba, devido à formação da zona de convergência intertropical e dos ventos úmidos que vêm do oceano, provocando volumes esperados aí no estado da Paraíba entre 10 e 80 milímetros, conforme a sub-região. As temperaturas permanecerão elevadas, com as temperaturas mínimas girando de 20 a 25 graus Celsius e as máximas de 27 a 36 graus Celsius. Esse cenário favorece o crescimento vegetativo, a reposição hídrica dos solos e dos reservatórios, mas exige atenção redobrada ao manejo fitossanitário, à conservação do solo e à drenagem. A palavra-chave para essa semana é o planejamento. É uma semana muito boa para organizar as operações em torno das janelas de menor chuva, priorizar ações preventivas e garantir que a infraestrutura rural esteja preparada para suportar os volumes de precipitação mais altos que são esperados no futuro próximo. Na região norte, as culturas perenes e a fruticultura tropical são cadeias estratégicas. Assim, as atividades prioritárias para essa semana envolvem, como por exemplo para o açaí, limpeza da área, controle das toceiras improdutivas, colheitas em dia de menor intensidade de chuva e atenção à logística do transporte, que pode ser prejudicada pelo excesso de água. Para o cacau, os produtores devem intensificar o monitoramento da vassoura de bruxo e da podridão parda, realizar a poda fitossanitária em ramos afetados e a remoção de frutos doentes, além de manter o sombreamento adequado e a drenagem das lavouras. Para a bananeira, é importante inspecionar as áreas para verificar a existência da cigatoca negra, do mal do Panamá ou da broca do rizoma, além de desbastes, desfolhas sanitárias e o escoramento dos cachos mais pesados. Para a cultura da pimenta do reino, o produtor deve ter atenção contra a fusariose e a sanidade das estacas de sustentação, evitando adubações em solos encharcados. O cupuaçu, o guaraná e as demais espécies amazônicas, o produtor deve priorizar os tratos culturais mais leves, limpeza da área e o monitoramento das pragas e das doenças. Então vamos agora para um recado importante. O cooperativismo de crédito tem feito a diferença no campo em Rondônia, Roraima e Amazonas. É a presença marcante da cooperativa Sicoob Amazônia que oferece alternativas que atendem diretamente quem produz. Seja na área urbana ou rural, sempre com condições adequadas para cada negócio ou necessidade. Vamos acompanhar. Aí comecei a vender para a Bolívia, foi o primeiro vendedor a vender para a Bolívia, foi eu, sem saber escrever ainda. Aí eu arrumei uma pessoa para andar comigo e escrever os pedidos. Hoje o Giro Sicoob Amazônia faz uma parada no campo, mais precisamente em Guajará-Mirim, Rondônia. Por aqui, encontramos uma história de trabalho, dedicação e cooperação. Francisco Edileuso Pereira de Paula é cooperado desde 2018 e atua no confinamento de gado na região. A produção de Francisco hoje é referência na região, gerando emprego, renda e impulsionando o desenvolvimento do agronegócio local. Fazendo Lagoa Azul eu comecei ela em 2003. E eu digo, eu agradeço a Deus todo dia e saí construir um patrimônio e eu pensei, era meu sonho ter um pedacinho de terra, botar umas leiteirinhas dentro e comprar uma caminhonetinha para mim andar. E em tudo, é diferente. E graças a Deus foi o Sicoob que me ajudou tudo isso. Toda essa estrutura que melhorou, alavancou toda a estrutura da fazenda. Através de Sicoob também compramos umas máquinas do ano passado e pagamos. E agora nós estamos com essa estrutura aqui. Histórias como a do seu Francisco mostram como o cooperativismo transforma realidades. É a Sicoob Amazônia ao lado de quem faz o campo crescer. Sicoob Amazônia. Juntos, somos mais fortes. Abra sua conta e seja um cooperado Sicoob Amazônia. E na volta do intervalo tem jabuticaba na Paraíba. E no Acre, o queijo de búfala gera renda aos pecuaristas da região.
O investimento na produção de búfalos em Rio Branco vai além da produção de carne especial. Vamos conhecer hoje como a aposta na fabricação de queijos tem dado bons resultados. Deixamos o centro de Rio Branco e pegamos a estrada do Quixadá, que mesmo sendo uma região produtiva, ainda enfrenta dificuldades de acesso e escoamento por falta de manutenção na via. Mas vencemos as dificuldades até chegarmos à Fazenda Santa Luzia, de propriedade do Joaquim e da Rebeca, onde vivem da comercialização da carne, leite e queijo de búfalo. E sabe como a gente descobriu? Foi através de outro personagem, conhecido também nosso, o Elias, da Fazenda São Raimundo. Bem, nós somos vizinhos de muito tempo, conhecidos por nome, mas nós não tínhamos conhecimento do mesmo tipo de pecuária, né? Que ele mexeu com búfalo e nós também mexemos. A gente achava que nós éramos pioneiros aqui. Só que eu mexo com uma variedade de búfalo, que é o Murrá carne e leite. Ele já mexe com o Murrá leiteiro, que é esse animal que traz essa docilidade aqui, ó. Um animal de um menor porte, mas que bom na cultura do leite. Viemos a se conhecer, passamos a fazer negócio. Hoje eu estou levando um reprodutor dele para diversificar o meu rebanho também, né? E mostrar para o povo a docilidade desse animal. Joaquim Melo é proprietário e relata que a primeira vez que teve contato com o animal foi com um parente no estado de Rondônia e que se agradou, pois o manejo é pequeno e a rentabilidade tem sido boa. Aí comecei a ver a produção delas, entendeu? Um animal muito manso, dócil, igual o Zé Elia falou, entendeu? Hoje os meninos estão tirando leite aqui de 15 vacas. Essas 15 vacas estão dando a média de 120 litros de leite, entendeu? Eu acho que já é uma boa renda, né? Que pela sequidão que nós tomamos, né? Então é um bom negócio. A comercialização da carne e do leite tem sido rentáveis para Joaquim. Já a produção e comercialização do queijo é de responsabilidade da esposa, a Rebeca, que com a ajuda do pai criou uma engenhoca para ajudar na formação do queijo. Com menos de 7 litros, ela faz uma peça dessa que chega a pesar quase 15 quilos. Se fosse com leite de gado normal, seria em torno de 11 a 10 litros. Ele é um queijo de massa pré-cozida, não é um queijo de massa crua. E aí a gente faz o processo de massa pré-cozida. E aí depois disso a gente põe na prensa, fica ali umas 3, 4 horas. A gente retira e a gente conhece esse produto aqui. E aí a questão de comercialização a gente faz para consumo próprio, né? Mas como acaba que sobra pra gente, é muita quantidade, a gente acaba que faz a venda, né? De forma informal mesmo. Você gosta de jabuticaba? É bom demais, né? Eu tenho em casa. No Nordeste tem agricultor que tem cerca de 3.000 pés da fruta, lá em Lagoa Seca, no agreste paraibano. O Jonathan Samuel conta essa história pra gente. A produção da jabuticaba em Lagoa Seca, na Paraíba, beneficia-se do clima de brejo de altitude na região da Borborema, influenciando a maturação e a qualidade da fruta. A safra, que ocorre na primavera e no verão, é marcada por grandes quantidades e um clima de expectativa. Para Maria do Socorro, essa época é uma verdadeira alegria. Aos 57 anos, ela celebra a colheita com um misto de trabalho e diversão, um momento que aguarda ansiosamente a cada ano. Muito linda, muito maravilhosa, porque é só alegria, entendeu? Roseane começou no campo aos 7 anos de idade. Também compartilha a paixão pela jabuticaba. Para ela, a colheita é um momento especial que fortalece laços e traz alegria à comunidade. Para mim é muito bom, especial, principalmente que a gente vem em grupo, tem amizade, a gente brinca, a gente tirando aquela brincadeira, a gente vê nem o tempo passar. É muito divertimento, entendeu? E uma coisa que desde eu com 7 anos comecei a trabalhar e eu gosto, é uma coisa que eu amo fazer.
A jabuticaba, fruta nativa da Mata Atlântica e pertencente à família das mitacéas, é um símbolo da biodiversidade brasileira. No sítio Cana, mais de 3.000 pés dessa fruta estão prontos para serem colhidos, cada um exigindo um toque especial e cuidadoso. Ela tem um processo, né? O processo se chama que a flor é branquinha, depois ela vai ficando verde e depois ela vai ficando cor de vinagre. Aí quando ela está pretinha, você pode tirar e saborear, que é de melhor qualidade. E não esquecendo, viu? Todas essas frutas que você está vendo aqui, da nossa jabuticaba, no município de Lagoa Seca, no sítio Cana, todas elas não tem produto nenhum químico. Aqui todos os produtos é natural. É o quê? O estrume é da própria terra, entendeu? Eu cultivo a terra com o próprio mato da terra e então ela dá o estrume, então dá fruta de melhor qualidade, que quando você chupa, você pode sentir que o sabor dela é diferente de muitas que têm o produto químico. A jabuticaba pode ser consumida de diversas maneiras, seja ela retirada do pé, já madura, como também em massas de bolos, sucos, como também geleias, todas de maneiras deliciosas. Com caminhão carregado de toneladas de jabuticabas, a felicidade se espalha entre os agricultores, que sabem que suas frutas estão a caminho de diversos estados do Brasil. Assim, a colheita da jabuticaba em Lagoa Seca não é apenas uma atividade agrícola, é uma celebração da cultura, do trabalho e da conexão com a terra. No Amazonas, a agricultura familiar abastece a região metropolitana de Manaus. Uma diversidade de culturas é produzida no entorno, mas que enfrenta dificuldades como o abandono dos ramais e a falta de incentivo. Pegamos a estrada em direção à comunidade Água Branca 2, na região metropolitana de Manaus, em uma viagem que revela histórias e resistência. Conhecer de perto a realidade de quem vive a agricultura familiar na Amazônia. Chegamos no sítio da Mamãe Ruth, como é conhecida carinhosamente a Dona Francisca. A senhora é a Dona Ruth ou Mamãe Ruth? Eu sou a Dona Ruth, a Mamãe Ruth do Cuscuz. A propriedade colocou o nome de Avilar, por quê? Sim, é porque, segundo o livro de Gênesis, Avilar é o rio onde tinha o melhor ouro e a melhor prata. Então, eu imaginei que poderia ter o melhor fruto aqui no sítio também. Vamos conhecer, então, o sítio Avilar. Seja bem-vindo. Do alto, nas imagens, é possível compreender o tamanho desse amor. Um amor plantado em cada canto desse pedaço de terra. Maranhense de nascimento, mas de alma amazonense, ela fala com os olhos cheios de orgulho de cada canto do sítio. Olha, eu tenho laranja, cupuaçu, eu tenho bastante. Tá no início ali. Mas eu tinha mais pés, só que deu doença também, infelizmente. A gente que é agricultor sofre muito com essa questão de pragas. O açaí, o meu marido teve uma ideia agora, né, pouco tempo, por conta do problema que deu na pitaia. Então a gente quer ter outra cultura, quer ter o açaí também, né? Que é pra... Faltou um, a gente tem um outro. É aquela coisa, é o jogo de cintura, né? Qual é o principal produto aqui da sua propriedade? É a pitaia. A mais nova aposta da Mamãe Ruth é a criação de peixes. Aqui tem duas espécies, tambaqui e matrinchã. Ainda está bem no início, mas já carregada de esperança. A primeira ração tem que ser essa aqui, que é fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento deles. Bora ver se eles vão aparecer. Aí depois, se sobrar ração, eu tenho que fazer a limpeza, não pode deixar, entendeu? Tudo isso eu tenho que fazer. Ela também destaca os desafios. Um deles é o custo para manter a propriedade funcionando. Toda semana o meu marido gasta R$1.000. Toda semana. Tem que trazer o remédio para aplicar na pitaia, tem que trazer a ração das galinhas. A ração do peixe é bem cara também. Mesmo diante das dificuldades, a força da agricultura familiar não para. Isso tudo que a gente faz é com amor. É um amor que a gente tem pela terra, pela plantação, pelos animais. É um amor que está aqui dentro.
emocionante ver o brilho nos olhos deles. Como vimos na reportagem, mais de 80% do que chega na mesa do amazonense vem desses pequenos roçados. Na próxima semana, a gente entende como a agricultura familiar contribui com a segurança alimentar. E no próximo bloco, a lavoura de açaí de Rondônia que transformou a vida de famílias numa pequena cidade do interior. E vamos conhecer como é a produção de bacuri no Pará. O Brasil enfrenta dificuldades no campo como parte do reflexo causado pelo impacto das guerras em outros países. O Marcos Fava Neves aponta alternativas nacionais que podem amenizar os prejuízos. Nessa situação confusa que o planeta vem vivendo, com os conflitos, a explosão do preço do petróleo que aconteceu nesse começo de semana, a agricultura altamente dependente de operações pesadas, tanto no processo de plantio, de colheita, de tratos culturais, como principalmente no transporte dos fertilizantes, dos defensivos, dos grãos para as unidades aí de processamento, você tem um impacto muito grande aí nos custos. Mas a sorte do Brasil é que temos 180, talvez até um pouco mais, milhões de toneladas de soja à disposição, o milho safrinha sendo plantado em alta velocidade, quase concluído, uma quantidade grande de milho também sendo esperada. É lógico que corre risco porque uma parte desse milho foi plantada fora da janela ideal de plantio, porque a soja atrasou a colheita em virtude da chuva, ou seja, uma parte desse milho vai estar mais suscetível à seca, lá para maio, junho. Então, para o Brasil, uma grande vantagem está sentado num volume imenso de grãos e de energia nesse momento de confusão aí do planeta. O que poderia contribuir agora é uma decisão emergencial da nossa área aí de combustíveis para permitir um aumento do biodiesel no diesel
pelo volume de soja disponível e capacidade de processamento das nossas plantas, uma situação temporária e os estudos para transformar esse aumento também em definitivo. E mais importante ainda, a cana já começou a safra, você tem um monte aí de etanol de milho e o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina já poderia ter acontecido também de forma emergencial para ajudar o Brasil nessa crise de abastecimento de combustíveis que nós estamos vivendo aí no planeta. Então, são colchões que a nossa sociedade tem e que podem ser utilizados agora para minimizar a crise, minimizar a inflação, acelerar até a queda da taxa de juros em virtude de usar algo que já está aqui em território brasileiro. Um sabor especial tem conquistado o Brasil e vem de um fruto genuinamente amazônico, o bacuri. Mas como essa fruta tem sido manejada, colhida e comercializada? Vamos descobrir passeando por uma floresta de bacurizeiros, na região que é referência nessa produção agrícola sustentável, no Nordeste paraense. O repórter Matheus Ribeiro nos leva nessa missão. Uma fruta especial em meio ao verde da floresta, que representa vida, tranquilidade e abundância. Nesses 45 hectares de manejos de bacurizeiros, o que vemos é a valorização do fruto que transformou a vida da família da hortênsia. Em meio à imensidão das árvores, ela consolidou um trabalho iniciado pelo pai na década de 70. A área hoje chama atenção, mas já sofreu com degradação. E ao perceber o rebrotamento dos bacurizeiros nativos, o patriarca intensificou a preservação do local. Foi quando ele percebeu que essa região era rica em bacuri, que esse rebrotamento natural acontecia e não precisava de adubação. A floresta estava pulsante na terra. O que ele precisava fazer? Manejar. Essa é a Fazenda Bacuri, localizada na PA 454, rodovia Bragança Augusto Correia. A propriedade no Nordeste paraense é referência no manejo sustentável do fruto precioso da Amazônia Atlântica. O bacuri pode mudar a vida das pessoas. E como fazer essa transformação, né? Então, tudo que eu estudei do bacuri, eu poderia contribuir com o meu entorno, né? Então, como é que eu trabalhei? Eu trabalhei o turismo, né? E aí, quando as pessoas começavam a vir à fazenda, eu sentia a falta do meu entorno. E foi quando eu comecei também a perceber que o meu entorno era muito rico com outras culturas e outras atividades. Então, a missão do bacuri, na realidade, era mostrar para as pessoas que essa fruta da Amazônia podia mudar a vida das pessoas, né, com maior rentabilidade econômica do que o manejo tradicional. Segundo a Embrapa, o Pará é o responsável por quase metade da produção nacional, com mais de 1.000 toneladas por safra anualmente. E o destaque é para a região da hortênsia, área que abrange o litoral paraense. O bacuri é uma espécie frutífera e madeireira que ocorre tanto na Amazônia, geralmente em quase todos os estados, mas onde ele assume expressão econômica é aqui no estado do Pará e no estado do Tocantins. Em meio à floresta, ele brota, tesouro amazônico que tem conquistado o Brasil, fruto que é o sustento de famílias e a garantia da força da agricultura familiar no norte do país. Olhando para as árvores, a gente tem a ideia se vai ser uma safra boa ou se vai ser uma safra com poucos frutos. Esse ano, por exemplo, foi muito boa a safra, né? Gerou muitos frutos. E então essa organização de pessoas para vir nos ajudar vai depender muito se a safra vai ser forte ou se vai ser uma safra mais tranquila. Por meio do cultivo veio a ideia da agroindústria. É a união do empreendedorismo, preservação ambiental e agricultura familiar. Por meio dessa iniciativa, o fruto é colhido e transformado em suco, licor e geleia. Essa
conquistou o prêmio de melhor do Brasil. Sabor puro encontrado nos 18 modelos de bacuri que fazem parte deste plantio, que reúne cerca de 13.500 bacurizeiros e que se tornaram estudo científico. O bacuri em si ele tem compostos que não necessariamente são nutricionais, mas que ajudam no funcionamento do nosso organismo. Então, entendendo como esse fruto ele pode ajudar no nosso organismo, isso vai acabar valorizando ele e valorizando toda a cadeia. Com a ampla produção e distribuição, pesquisadores da Embrapa trabalham para garantir melhorias aos produtores. Maquinários como este já são desenvolvidos para auxiliar na hora de quebrar a casca para extrair a polpa. A operação de quebra de bacuri é uma operação que demanda bastante mão de obra, que é algo escasso hoje nas áreas rurais. Além do mais, ele garante uma segurança no trabalho bem maior, evita cortes quando se usa o facão e a qualidade da polpa também é melhor, porque não há incorporação de resina na polpa extraída do fruto. A terra fértil gera frutos que impactam no cotidiano de quem acredita na produção sustentável, empreendedora e amazônica. A jornada continue para que esse fruto da Amazônia possa alcançar mais pessoas, né, desenvolver essa região toda com esse fruto, com essa floresta que vocês estão vendo aqui. Eu acho que isso é um desejo que a gente, para manter isso. Você já parou para pensar como uma única plantação pode mudar o destino de uma cidade inteira? Em 2001, quando o açaí ainda era uma aposta incerta em Rondônia, uma família em Buritis plantou as primeiras sementes de um projeto que hoje é gigante. Vamos conhecer o primeiro episódio da história da maior lavoura do estado e mostrar como o pioneirismo transformou o município na capital do açaí. Buritis hoje é reconhecida como a capital do açaí em Rondônia, um título que nasceu da coragem de uma família que trocou o café por uma aposta no futuro. Então, meu pai é capixaba, vieram do Espírito Santo para Ouro Preto, começaram no ramo madeireiro, se mudaram para Buritis. E o meu pai e meus tios, eles sempre gostaram muito de lavouras. E no começo, na década de 90, ainda se tinha como lavoura, era café, café, café. Mas o mercado mudou e a persistência falou mais alto quando os preços do café caíram drasticamente. Em meados dos anos 2000, o café teve a queda dos preços, aonde veio deles de abandonar a ideia de se plantar café e o meu pai queria continuar nesse sistema de cultura. E nós, como nós estamos na região amazônica, ele descobriu o açaí, viu que era uma fruta que tinha um potencial muito grande de crescimento e começou nos meados de 2001 a plantar suas primeiras mudas de açaí. Quem viveu essa transição no campo sabe que o aprendizado foi do zero. Bom, eu aprendi muito. Primeiro eu nem conhecia açaí, eu conhecia café, né? Mas na época os cafés já estava bem degradado, né? As plantas não eram bem cuidadas, porque na época o preço também do café ele tinha baixado, né? E por ele ter baixado, o patrão já tinha optado em plantar açaí. E aí foi tendo que tirar para poder tirar a sombra dos pés de café de cima dos pés de açaí para que eles crescessem, né? E aí foi cortando, e daí para frente que foi mudando. As plantas, descobrimos até que açaí não é de plantar na sombra coisa nenhuma, era de plantar no sol mesmo, né? Então, hoje a gente já vem fazendo uns processos de modificação, de irrigação, de adubação, né? A gente não tem nenhum tipo de controle químico na lavoura, então não é usado agrotóxico nem herbicidas na lavoura. Então, tipo assim, a gente vem modificando e vem fazendo esses melhoramentos para a gente estar cada dia mais, além de estar facilitando nossos processos, tanto de colheita, tanto de produção, né, tá produzindo cada vez mais ali grãos e mais safras ali por hectares ali que a gente possa atingir. O grande diferencial desta propriedade é a segurança, já que usa uma tecnologia de colheita que é exemplo.
que a gente saiba, é o único sistema de colheita mecanizado que a gente tem hoje no Brasil, que é um sistema diferenciado, que é onde o colaborador ele não precisa subir no pé de açaí. Então a gente tem esses sistemas hidráulicos, onde leva a pessoa até lá em cima, onde vai uma pessoa com um podão, corta o cacho e outro apara ele com um gancho e direciona para a carreta, né? Onde, tipo assim, desses aqui, ninguém nunca subiu num pé de açaí, trepado no pé de açaí com a peconha ali no pé. Então, tipo assim, a gente consegue profissionalizar os trabalhadores sem eles terem a experiência, vamos dizer assim, raiz assim, do sistema de colheita do açaí. E no comando dessas potentes máquinas, a empresa buscou a precisão do olhar feminino. Aqui a gente tem um diferencial que o quê? A gente dá preferência para as mulheres estarem na ponta do volante ali, porque elas são pessoas mais atenciosas, né? Elas têm um cuidado um pouquinho melhor, então a gente gosta do trabalho delas por elas terem assim esse trabalho mais delicado, principalmente com a máquina, com os colaboradores que estão lá em cima, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Porque se eu machucar ele lá em cima, né? Depois eu vou vir em casa. Mas é legal. Um dos principais ingredientes do sucesso da família do Pedro foi a persistência. Hoje, para se ter essa lavoura aqui inteira, foi preciso muito trabalho. Mas hoje a empresa produz o ciclo completo, da muda ao produto final que vem lá da indústria. Eu já estou aqui, vamos dizer assim, realizando o meu sonho, que é fazer parte dessa empresa e fazer ela crescer, com a ambição de conseguir crescer cada vez mais. Nós temos a maior lavoura de açaí plantado do estado de Rondônia e hoje a gente vê que a cidade abraçou a empresa como um patrimônio da cidade. O que nasceu como uma alternativa à crise do café transformou o Buritis na capital de um dos frutos mais importantes da Amazônia. Na próxima semana, vamos conhecer os processos industriais do açaí, da fábrica para o produto final. Daqui a pouco é hora do quadro Da Origem ao Sabor com o bolo de cajá. E vamos conhecer o abacaxi do Amapá, que tem indicação geográfica.
abacaxi de Porto Grande, no Amapá, conquistou a primeira indicação geográfica do estado como indicação de procedência. Reconhecido por ser doce, aromático e de polpa amarela, o fruto é cultivado sob técnicas específicas de monocultura a pleno sol, o que é uma referência na agroindústria e na agricultura familiar da região. O cultivo de abacaxi no estado é considerado patrimônio cultural e imaterial. E em 2024, o fruto recebeu o reconhecimento de indicação geográfica, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo o primeiro produto no estado a obter essa certificação. E assim, conhecemos a Associação dos Produtores de Abacaxi de Porto Grande, no Amapá, representada pelo presidente Suel Diniz. Eu digo que todos os produtores, todos os agricultores, eles são guerreiros, porque eles fazem e dão o melhor que tem, né? E quando eu disse que ele representa uma vida, é porque aqui tem suor, tem dedicação, tem amor, então tudo isso faz a diferença. Fundada em dezembro de 2022, a associação trabalha com algumas linhas de produção além do fruto. Compotas, geleias e melaços são produzidos com abacaxi, que já participou de eventos para rodadas de negócios, com o objetivo de conhecer mercado e expandir alcance. Mas a intenção com a nossa, né, enquanto agricultor, enquanto presidente da associação, enquanto produtor, né, é que a gente consiga levar o nosso abacaxi para fora do Brasil, porque é um produto diferenciado, com sabor diferenciado, com qualidade, que só se tem aqui. Atualmente, no estado, toda a produção é feita de forma manual. E uma das dificuldades de exportar o produto é o tempo que ele dura, tendo uma média de 15 dias para o fruto começar a ser impróprio para o consumo. E aí, onde o abacaxi não chega a geleia, chega o melaço, chega a compota, chega as balas, né? Também é produto de abacaxi com a mesma qualidade. E para que conquistasse o selo, foi necessário passar por um processo de pesquisa intensiva. De acordo com o gerente de agronegócio e indústrias do Sebrae, Bruno Castro, foi necessário identificar fatores de notoriedade do abacaxi para que pudessem submeter o pedido ao INPI. Tudo isso se deu graças ao trabalho em conjunto da instituição com os produtores. A partir desse diagnóstico, com todos os apontamentos e a indicação de potencialidade, foi detectado que o abacaxi detinha a maioria dos requisitos, a região produtora detinha a maioria dos requisitos para o reconhecimento como uma indicação de procedência, que é um dos tipos de IGs, né, que o INPI reconhece. E a partir daí foi deliberado, foi definido na avaliação das nossas estratégias que seria feito um investimento para apoiar os produtores. Então foi feita uma parceria junto à Associação de Produtores do Abacaxi de Porto Grande, que é a ASPA-PG, e nesse sentido nós começamos a levantar documentações, identificar mais indicadores de notoriedade do abacaxi, da região, do reconhecimento do abacaxi de Porto Grande como um produto diferenciado. O abacaxi aqui de Porto Grande tornou-se indicação geográfica de procedência. Isso significa que as suas características variam de acordo com a sua região de plantio. No caso do abacaxi pérola, seu formato cônico e seu sabor adocicado o tornam único. Atualmente, 42 famílias fazem parte da associação e a produção dura cerca de 1 ano. E somente em 2025 rendeu cerca de 80 mil unidades do fruto. E graças a esses esforços, hoje o selo é mostrado com orgulho. E aqui nós temos aqui o nosso reconhecimento pela NPI, né, do abacaxi de Porto Grande. E nós recebemos aí em 26 de novembro de 2024. Então isso aqui foi um grande feito histórico, não só para nós agricultores, mas para o nosso município e principalmente para o nosso estado. Né? Porque quando a gente leva o abacaxi de Porto Grande, a gente não fala só do Suel, ou fala só da Colônia Agrícola Matapí, ou da Perimetral de Porto Grande, ou da associação. A gente leva o nome do nosso estado. E ainda falando em fruta, chegou a vez do cajá. O chefe Pedro Bagato lhe apresenta uma receita de bolo que usa como base essa delícia de polpa amarela. Da origem ao sabor de hoje, nós viemos em uma das origens, como eu sempre falo, que é a feira, principalmente a feira de rua. E hoje, aqui na banca da Dona Cleonice, trazendo
uma das estrelas do dia de hoje, ou uma das estrelas do nosso prato quando a gente for para a cozinha, que é a cajamanga. E dona Cleonice, que trouxe essa produção aqui pra gente maravilhosa, queria entender um pouco, a senhora me falando quanto tempo do plantio do pé até a produção da cajamanga aqui na nossa região. 4 anos para ela produzir. 4 anos de produção, e da florada dela até a fruta ficar em perfeita condição para colheita é quanto tempo, dona Cleonice? 3 meses. 3 meses. Um detalhe, né, dona Cleonice, aqui, a gente conversando que a cajamanga, um detalhe interessante, para quem não conhece, está numa região que não conhece, é que ela tem uma espinha. Na verdade, a semente dela tem umas fibras que quando ela vai crescendo, ela fica tão forte que parece uma espinha, um espinho, e aí se você vai morder diretamente, corre o risco de espetar o céu da boca ou até mesmo os dentes, não é isso, dona Cleonice? Exatamente. Tem que ter todo esse cuidado. Tem que ter cuidado. E aí a gente tem esse cuidado, mas você vai tirando essa polpa. E hoje, dona Cleonice, eu vou ir para a cozinha para fazer uma receita com essa cajamanga. Ela um pouquinho mais madura ou ela verde, várias técnicas nós podemos usar. E agradeço toda a atenção da senhora e a recepção sempre para a gente trazer um pouco do conhecimento para quem está nos assistindo lá em casa. Obrigada, eu que agradeço. Que é isso, que Deus abençoe sempre a senhora. Você também. E boas vendas, né? E hoje nós vamos fazer um bolo. Sabe aquele bolo de vovó, aquele bolo de mamãe que combina inclusive com o nosso programa aqui de domingo de manhã? Bem afetivo, bem em casa, bem agro. E a gente vai fazer com essa fruta maravilhosa um bolo com uma calda especial que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito feliz em estar aqui mais uma vez trazendo uma receita e já vamos para o passo a passo bem rápido. Direto no liquidificador, 4 ovos, 1 xícara de açúcar, meia xícara de manteiga ou óleo. E agora é só colocar a polpa da cajamanga. Só para mostrar para vocês, antes de eu processar aqui todos os ingredientes no liquidificador, para tirar a polpa do cajamanga tem que ter esse cuidado devido a essa fibra que parece um espinho. Então aqui tem que ser mais supérfluo, mostrando para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Tira mais supérfluo, ó, essa polpa assim, certo? E aí você consegue, porque daqui para baixo, ó, já é bem fibroso. Então, ter esse cuidado é super importante. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo, que nada mais é do que 2 xícaras, aqui com cuidado na peneira, e nós vamos mexendo. Coloca um pouquinho de farinha, mexe para ela não ficar criando aqueles grumos, aquelas bolinhas de farinha, então mexe bem primeiro. Se você quiser mexer com o fouet, pode ser também. Então foi um pouco de farinha, agora vai um pouco de creme de leite também e vai intercalando. Não vou colocar tudo, coloca um pouco, metade. Vou mexendo ele aqui e vem com a farinha novamente. E aí vai fazendo até incorporar tudo, tanto a farinha quanto o creme de leite, para por último adicionar o fermento. Incorporou toda a farinha e o creme de leite, vai ficar esse creme maravilhoso. Aí é a hora da gente vir com o fermento. Incorporamos o fermento também. E daí com a forma untada, é só colocar a massa, espalhar bem a massa. Massa na forma, agora é só levar para o forno. Pré-aquecido, forno sempre pré-aquecido, já está ligado. 180 graus, vai em torno de 40 minutos a 1 hora, depende do seu forno. Galera, enquanto o nosso bolo assa, nós vamos fazer uma calda bem rápida, ou você pode falar também de geleia. Que aqui eu tenho mais polpa de cajamanga, de 4 cajamanga também despolpada madura. A gente vai colocar também no liquidificador e aí 1 xícara de água, segredo nenhum, tá? E aí vamos bater para depois levar para a panela, um passo bem rápido e que vai agregar muito sabor e textura para o nosso bolo. Então aqui com a polpa da cajamanga peneirada, nós vamos adicionar meia xícara de açúcar, mexe bem e aí nós vamos levar para o fogo. Fogo médio para baixo para dar aquela cozida bem leve, como se fosse fazer uma geleia, mas nós vamos deixar em textura de calda. E a textura da nossa calda é essa, pessoal, ó.
ela já fica com a polpa, a textura da polpa, não muito líquida, mas também não muito grossa. Espero que tenham gostado mais uma receita da origem ao sabor para vocês aqui no NC Agro. Obrigado, Carol, e obrigado toda a equipe, e um obrigado especial a todos vocês que nos assistem. Não esquece, tira uma foto aí da TV, marca a gente lá na rede social, marca o chefe, marca o NC Agro, marca a Carol. Espero que vocês estejam gostando dessas receitas e isso motiva a gente a trazer cada vez mais ideias. Chegou a hora de provar, hora boa. O bolo ficou bem macio, pessoal. Ele tem uma textura um pouquinho mais densa devido à polpa, mas tem uma maciez, tem uma textura bem bacana. E é isso. Vamos provar para ver como é que ficou. Que isso? Mais uma vez, meu muito obrigado, grande beijo e até domingo que vem. Eu tô querendo fazer essa receita, hein? Me conta lá no nosso Instagram se aí na sua região também tem cajá. Obrigada por acompanhar o NC Agro. Fique à vontade para compartilhar as nossas reportagens no YouTube. Um excelente domingo para você. Até a semana que vem. Tchau, tchau. NC Agro. Oferecimento Sicoob Amazônia. Mais que uma escolha financeira.